Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Nesse vídeo eu pensei em entrar na polêmica que surgiu aí a respeito do tal do beijo do filho do Superman na história em quadrinho, que aquele idiota daquele ex-jogador de vôlei ou jogador de vôlei desempregado, enfim, aquele bolsonarista doido lá, que resolveu se posicionar a respeito disso, e eu pensei que eu poderia me pronunciar a respeito disso, mas primeiro, se eu me pronunciasse só sobre isso, ia ser um vídeo muito curto, porque eu ia falar besteira, bobagem, ele é um idiota e acabou, não temos que ficar dando palco para maluco dançar. E segundo, porque já é um assunto muito debatido, quem é a favor já se pronunciou, quem é contra já se pronunciou, e todo mundo que me conhece sabe que eu sou contra, enfim. E, enfim, quem acompanha o canal, mesmo sem me conhecer, sabe que eu sou contra, que eu achei bobagem. Então eu não vou falar sobre isso, mas eu vou aproveitar essa história do beijo do filho do Superman, que aí também é uma coisa que precisa ser esclarecida, né? Na história em quadrinho não é o Superman que é bissexual. É o filho do Superman que é o novo Superman. Então assim, não é o Superman original, aquele símbolo da masculinidade estadunidense e tal, e ocidental, do homem branco, hétero, machão, e que além de tudo é um cavalheiro, sabe? Né? Todos esses estereótipos do Superman, não é aquele. É o filho dele com a Lois Lane, que é bissexual. Então, toda a polêmica em torno disso também tem esse componente aí que muita gente escondeu para poder falar suas bobagens conservadoras e idiotas. Mas eu queria aproveitar isso e juntar com duas notícias que eu li essa semana que passou para fazer uma reflexão. E talvez seja o primeiro vídeo do canal em que eu não traga ao final uma conclusão muito radical, porque eu realmente não tenho essa conclusão. Mas eu resolvi fazer esse vídeo mesmo sem ter essa conclusão, porque eu acho que é importante a reflexão em si. Então, antes de falar sobre o que eu quero falar, eu vou falar quais são as outras duas notícias que, juntando com essa história do filho do Superman bissexual, me levaram à reflexão que eu quero tratar nesse vídeo. Uma das notícias é a seguinte, tá tendo a Expo Dubai lá, né, nos Emirados Árabes, lá, aquela exposição que tem vários pavilhões de vários países, inclusive quem leu a respeito do pavilhão brasileiro, ele foi muito criticado, porque ele é um pavilhão praticamente vazio, enfim, que não mostra nada no país e tal, enfim. Leiam aí, busquem aí as críticas ao pavilhão brasileiro. Mas o que eu quero falar sobre a Expo Dubai é que no pavilhão italiano, no pavilhão da Itália, tem uma reprodução do Davi, do Michelangelo. E a polêmica toda existe por quê? Porque o que está sendo exibido para o público do Davi do Michelangelo é o dorso e a cabeça só. Então a pessoa entra no pavilhão, ela vê dentro de uma estrutura oitavada, né? De 8 lados assim, tal, como se fosse numa redoma, tal, em tamanho natural não de pessoa, da escultura, porque a escultura do Davi tem, acho que 6, não sei se são 6 ou 8 metros de altura, mas enfim, uma escultura enorme. Então tá lá a reprodução em tamanho natural, só que o público só vê o dorso e o rosto e a cabeça do Davi. Só que não foi só isso que foi para a exposição. O que foi para a exposição foi uma réplica em tamanho natural da escultura. E para onde está o resto? O resto está num pavimento no subsolo, que só tem acesso, só dá acesso a pessoas selecionadas. Então é como se as pessoas todas só pudessem ver o dorso e a cabeça do Davi, e pessoas selecionadas pudessem descer até o subsolo e ver o resto do corpo do Davi. E para quem conhece a estátua do Davi do Michelangelo sabe que o Davi está nu. E os críticos dizem que o governo italiano fez isso porque para poder fazer uma boa política com um país árabe, né, mais conservador, tal, de uma sociedade mais conservadora, tal. Então é como se eles estivessem escondendo a própria cultura ou escondendo a nudez até da cultura.
O governo italiano fala que não foi por causa disso, que não houve nenhuma proibição do governo, do governo dos Emirados Árabes para a estátua inteira, que eles queriam, era uma ideia que eles queriam que as pessoas vissem o olhar, a altura do olhar, porque ao ver a estátua original você só consegue ver o olhar, ver o olho do Davi olhando para cima, tal, enfim. Justificativas à parte, o fato é que a genitália do Davi, a nudez do Davi está encoberta no pavilhão da Itália em Dubai. E a segunda notícia que eu quero trazer é que alguns museus e a própria Secretaria de Cultura e Turismo de Viena, na Áustria, resolveu abrir uma conta no OnlyFans. OnlyFans, para quem não sabe, e eu também só sei porque acabei lendo nessas notícias, é uma plataforma, uma rede social, enfim, um portal de conteúdo adulto, de conteúdo pornográfico, enfim, erótico, chame como quiserem, mas de conteúdo adulto. E por que museus de Viena e a Secretaria de Cultura e Turismo de Viena abriram uma conta na OnlyFans? Para poder expor algumas obras de arte de artistas que tiveram suas obras censuradas em outras redes sociais, como o TikTok, o Instagram, o Facebook, porque eram obras que tinham nudez, e não necessariamente sexualizadas, mas tinham nudez, e essas obras foram censuradas, foram cortadas de redes sociais como o TikTok, como o Instagram, como o Facebook. Então, os museus de Viena acabaram falando assim, para que esses artistas não ficassem sem espaço de exposição no mundo virtual, porque enquanto artistas que não lidam com nudez nas suas obras, têm as suas obras expostas no TikTok, no Instagram, enfim, esses artistas cujas obras lidam com nudez, tem que ter alguma plataforma de visualização no mundo virtual da sua obra, do seu trabalho. E como nessas outras plataformas, nessas redes sociais tradicionais, eles estavam sendo cortados, então eles resolveram abrir essa conta no OnlyFans para poder divulgar esses artistas. Então essas notícias, esses três eventos, essas três situações do mundo atual, né, que estão acontecendo agora, que aconteceram agora, me fizeram levantar alguns questionamentos e algumas questões a respeito da relação entre a arte e o moralismo e a moral, né? Que para mim é uma coisa muito, muito importante e eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer sim. Porque vejam, a gente não pode negar os avanços que nós tivemos no que diz respeito ao combate a determinadas expressões, e aí eu não vou chamar de expressões artísticas ou não, a determinadas expressões estéticas que acabavam objetificando principalmente o corpo da mulher, né? Então a gente não pode esquecer que, por exemplo, revistas masculinas onde apareciam mulheres famosas ou não famosas, nuas, não existem mais. E eu acho isso um ganho para a nossa sociedade, né? Não por conta de que, ai, nossa, mulheres nuas, que coisa. Não. É por conta do objetivo dessas revistas que, por mais que se escorassem naquele discurso de no artístico, essas coisas, a gente sabe que o objetivo era a objetificação do corpo da mulher. Então, eu entendo esses ganhos que a gente teve, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico com receio de a gente entrar numa onda muito moralista de achar que qualquer exposição do corpo, qualquer nudez, tem que ser considerada perigosa, tem que ser considerada pornográfica, erótica, enfim, e tem que ser banida das redes sociais. Eu me lembro que há algum tempo também eu li a notícia de uma mulher que postou uma foto dela amamentando o filho no Instagram, e a foto foi tirada, porque aparecia o seio dela. Ela estava amamentando, né? Então todas essas questões, por isso que eu falei que eu não tenho ainda uma conclusão fechada, porque na minha cabeça isso ainda está muito em reflexão, né?
até que ponto os ganhos que a gente teve e que são realmente ganhos importantes, né? Vide que a gente não tem mais as banheiras dos gugus, os sushis eróticos e as chacretes dançando com a bunda de fora nas tardes de domingo, né? Mas também, até que ponto, na verdade, é a nudez que é o problema, né? E não a maneira como isso era colocado nesses programas, por exemplo, nas revistas masculinas e tal. Porque aí também a gente entra numa coisa que a questão que eu faço é: será que qualquer exposição do corpo é objetificante? Pensando no corpo da mulher, né? A gente não vai nem falar no corpo. Ou, pensando em corpo da mulher e corpo do homem, será que qualquer exposição do corpo é erotizante em si ou por si só? Porque aí eu fico pensando que se é assim, nós temos que proteger as nossas crianças, e eu entendo que a gente tem que proteger as crianças, sim, dessa coisa porque é isso, né? Eu ouvi um argumento de que as redes sociais são lugares onde tem todo tipo de gente, né? Desde crianças que se escondem em perfis de pessoas adultas, porque em tese, né? Em tese, crianças não podem ter perfil nessas redes, mas a gente sabe que tem, né? Enfim. E ao mesmo tempo, pedófilos estão aí, enfim, pessoas estão aí, criminosos estão aí e tal. E eu não estou dizendo que pedófilo é criminoso, porque eu acho que a gente precisa também entrar nesse debate da pedofilia, no sentido de que a pedofilia em si é uma doença reconhecida pela OMS, com CID, né? Código Internacional de Doenças e tal. E que não é que o pedófilo é automaticamente um criminoso, né? O pedófilo, se ele nunca fez nada, se ele consegue controlar a sua doença, enfim, eu sei que é muito difícil e tal, mas isso também é um outro debate, que é o ato em si, né? É o ato de lidar sexualmente com crianças, expor crianças sexualmente e tal, que é o crime, né? E não o fato da pessoa ter a pedofilia, que é o crime. O crime está na ação que essa pessoa tem, e a gente vai entrar na reflexão de que é muito difícil uma pessoa que tem essa atração problemática por crianças, enfim, é muito difícil que ela controle e não faça, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe aí quantas pessoas estão aí nas terapias da vida tentando controlar isso, enfim. Mas não é essa questão, eu já estou indo para... Percebam que essa é uma reflexão que leva a muitas questões, né? Porque a gente lida com tudo em nome de um moralismo muito limitante, né? E quando isso entra no campo da arte, eu fico me perguntando, né? Então, assim, eu sei que as redes sociais são lugares onde tem todo tipo de gente e tal, e sei que quem faz o filtro é uma máquina, né? É o algoritmo que faz o filtro, né? Então, bota lá, programou lá, não pode ter bunda, não pode ter peito, não pode ter pênis, não pode ter vagina. Tá? Aí qualquer foto que tem bunda, qualquer foto que tem peito, qualquer foto que tem pênis, qualquer foto que tem vagina é tirada. Mas aí eu me pergunto, será que não é o caso de, após esse primeiro filtro da máquina, que tem o seu aspecto bom, porque protege crianças e protege a gente, protege as pessoas de muita coisa ruim que é colocada, né, que é postada. Mas será que para depois desse filtro, primeiro filtro da máquina, não deveria existir um filtro humano que pudesse dizer, não, peraí, mas isso aqui é só uma mãe amamentando seu filho. Então isso não é erotizante, não é objetificante, não é dentro dessa postagem. Não estou falando que qualquer foto de uma mulher amamentando o filho não é objetificante. Eu estou dizendo que uma foto específica. Então, fazer essa análise do contexto da foto para liberar ou não. Isso pode ser uma solução? Pode, mas aí também já vem na minha própria cabeça o questionamento. Então a gente vai criar um grupo de censores, na verdade. Porque é esse grupo de pessoas que vai determinar, no final das contas, o que pode e o que não pode. Então libera geral? Mas se libera geral, a gente volta a uma situação em que coloca muitas coisas em risco, a objetificação é muito grande, né? Então, assim, é uma questão para mim muito complexa, mas eu acho que tem alguns pontos que a gente pode levantar
para começar um debate num outro nível. Porque para mim, talvez o problema resida no fato de que, talvez também, não tenho certeza nem sobre isso, de que o debate está sendo feito de uma maneira muito maniqueísta, né? Ah, então era de um jeito, agora é desse jeito, que é o oposto daquele outro jeito, então tá tudo legal e tal. Ah, vamos achar um meio termo? Não, não estou nem falando de meio termo. Estou falando primeiro que eu não acredito muito nesses extremos. Para mim, esses extremos eles são colocados de maneira muito padronizada, mas enfim. A questão de falsos extremos, de falsos paralelos. A gente vê isso na política, né? Quando fazem um falso paralelo entre o Bolsonaro e o Lula, por exemplo, que não tem nada de opostos, né? Então, assim, um não é o oposto do outro, né? A única coisa que um é o oposto do outro é que o Lula, com todos os defeitos que tem, historicamente é um cara a favor da democracia e o Bolsonaro não é. Esse talvez seja o único oposto real que existe entre os dois. Mas de resto é tudo um falso paralelo. Mas, então a gente faz muito nesses falsos paralelos. Então, liberou geral e antes não era liberou geral. Eu não sei nem se antes não era liberou geral ou se hoje é liberou geral. Agora a exposição do corpo da mulher traz uma objetificação. Peraí, antes tinha objetificação, só que era velada. E agora essa objetificação foi exposta. Então não é um oposto, né? Mas tudo isso para eu levantar 2 pontos que eu acho importantes. Primeiro, a gente tem que parar de achar que é tudo uma questão maniqueísta, de um lado ou outro lado. Só que isso não significa achar um meio termo entre os dois lados. Porque essa história de uma terceira via, né? Agora estou falando da política, mas não tem nada a ver com política, porque mesmo nessa questão moral, por exemplo, a gente acha que tem que ter um meio termo, uma terceira via, não é nem um extremo de censurar tudo e nem o outro extremo do liberou geral, vamos achar um meio termo, que é uma forma mais tranquila de dizer uma terceira via. E eu não sei se eu acredito muito nisso, quer dizer, eu não sei não, para mim isso não existe. Para mim esses extremos não existem, esse meio termo não existe, o que existe é uma complexidade de situações e de coisas e que dá trabalho refletir sobre cada uma delas. Óbvio que existem situações como banheiras do Gugu e bundas de chacretes em close na câmera, da televisão e tudo mais, que não tem muito o que discutir, né? É ruim, é objetificante, isso parou. Mas eu acho que existem inúmeras situações em que a gente pode analisar, e eu sei que isso dá trabalho, talvez é por isso que a gente fique nessa discussão tão maniqueísta, porque dá trabalho refletir sobre cada situação em que há uma exposição de um corpo, seja numa obra de arte, seja num programa, seja onde for, a exposição de um corpo, dá muito trabalho a gente pensar, putz, então nesse lugar, esse corpo, ele está sendo erotizado, não está sendo erotizado? Porque é isso, também, em nome de proteger a criança, tirar da criança qualquer possibilidade de contato com o corpo, como se o corpo fosse em si algo erotizante, me parece muito um moralismo muito tacanho e muito perigoso, porque você impede a criança de ter contato com a vida. O corpo faz parte da vida, né? E não necessariamente só em aspectos erotizantes, em aspectos de saúde, em aspectos de segurança, de autoconhecimento. Então, assim, conhecer o corpo humano faz parte da nossa formação. Então, também acho esquisito e acho perigoso essa coisa de querer proteger a criança. Apesar de entender situações em que a criança deve ser protegida, sim, para evitar a exposição erotizante, para ela já não crescer com a ideia do corpo como algo erotizante e aí ficar mais à mercê de pessoas que podem querer abusar. Enfim, toda essa discussão que eu acho que a gente teve um ganho muito grande nos últimos anos. Mas também tenho um medo da gente partir para um moralismo muito exacerbado, ao ponto de a gente não poder mais ter, por exemplo, obras com nudez expostas em lugares tradicionais, porque a gente tem que ir para uma plataforma como o OnlyFans para poder expor obras com nudez. Ou achar que todo filme que tem nudez é ruim, enfim, toda obra. Eu acho que é muito mais uma questão de a gente ver caso a caso o que dá trabalho,
o que faria com que a gente tivesse que debater a cada situação, e isso é exaustivo. Mas aí eu me pergunto, será que a gente não está nessa situação de debater cada situação, né? Não sei se a gente está ou não. Por isso que eu falei que eu não tenho uma coisa fechada. Então, para mim, os 2 pontos que eu queria colocar é isso. Não ter essa questão maniqueísta e estar sempre aberto ao debate, sem padronizar as coisas, para evitar rótulo, para evitar o carimbo de que, toda vez que tem um corpo nu, é porque é erotizante, é porque é sem vergonha, é porque isso, é porque aquilo, né? Ao mesmo tempo, tomar cuidado para que, mesmo que eu não tenha a intenção erotizante, se ao final das contas eu acabei não expondo isso de forma erotizante. Então eu sou um artista, sei lá, eu sou um pintor que pinta um quadro, eu sou um diretor de teatro que dirige uma peça, e nessa peça, nesse quadro, tem corpos nus. E na minha intenção, e na intenção dos atores, enfim, na intenção dos artistas, esse nu não era erotizante. Mas às vezes a gente pode colocar de forma erotizante mesmo sem querer, mesmo sem intenção. Então eu acho que o debate tem que ser honesto e aberto de todos os lados, sem esse moralismo que para mim parece um pouco tacanho, e que eu acho que a gente está voltando a ele, ou indo a ele, ao ponto de a gente estar, de novo, tendo que debater a importância, por exemplo, da educação sexual nas escolas, né? O quanto elas evitam abusos, o quanto elas trazem uma segurança maior para as crianças e para os jovens, enfim. Mas eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês acha dessa questão. Como eu disse, eu não tenho uma conclusão fechada sobre isso, mas eu tenho a tendência a achar que o moralismo é sempre tacanho, que a gente precisa lidar com as coisas dentro das suas complexidades, porque as coisas são sempre muito complexas. Porém, existem coisas que não têm complexidade nenhuma. Também não estou relativizando tudo. Existem coisas que não têm complexidade nenhuma, né? Revista de mulher nua, aos moldes que eram as antigas, programas como Banheiras do Gugu e enfim. E mesmo que não tenham corpos nus, como era o caso das bailarinas do Faustão e tudo mais, isso é objetificante para a mulher. Então isso também não é tudo que tem uma complexidade tão grande também. Mas existem situações muito mais complexas. Então eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês acha. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Vamos debater sobre isso. Eu quero ter mais elementos, eu quero ouvir pessoas falando, enfim, para que eu mesmo possa ter uma conclusão e para que a gente possa chegar coletivamente a uma conclusão que talvez seja melhor, que o importante é que seja melhor para todas e todos, certo? Então, mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, convidem as pessoas, chamem as pessoas a se inscreverem no canal, a assistirem a esse vídeo, aos outros vídeos, a participar das nossas reflexões, dos nossos debates, comentarem também, visitem nosso blog, se inscrevam, né, sigam nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, Twitter, enfim. E ajudem a gente aí a continuar com esse trabalho, porque é isso que a gente quer. A gente quer refletir, a gente quer debater, a gente quer mostrar a literatura das pessoas, a gente quer mostrar a arte das pessoas, mostrar a nossa própria arte, a nossa própria literatura, e com isso criar uma rede de resistência. Porque a gente vive num país em que hoje lidar abertamente com arte, com literatura, com debates, com reflexões, parece um ato de resistência muito grande, né? Eu temo que daqui para frente a gente tenha isso como um ato de resistência cada vez maior. Mas a gente vai continuar resistindo, se a gente estiver juntas e juntos, certo? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.